Boa noite, pessoal. Aqui estou eu para mais um webinar com vocês. E hoje é um dia onde a gente vai fazer algumas comparações com a RSK e com o Ethereum e como é que a gente pode fazer coisas da rede Ethereum na rede RSK ou que seja vice-versa. Eu trabalho nas duas o tempo inteiro. Muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, elas já estão prontas em outros webinars. Então, eu vou mostrar algumas coisas, por aqui eu vou indicar muitos caminhos para vocês. Hoje até não é um daqueles mais práticos, na próxima semana a gente vai fazer uma coisa mais prática do que hoje, porque hoje a ideia é realmente mostrar caminhos. A gente tem, basicamente, duas grandes formas de fazer publicações de smart contracts nas redes. Uma utilizando o Remix, outra utilizando o Truffle. Essas são as principais que eu uso. E pensando, depois que eu já tenho o meu smart contract publicado, seja pelo Remix ou seja pelo Truffle, nós vamos interagir com o smart contract, geralmente utilizando um front-end. Então, a ideia é que a gente tem que saber como é que funcionam essas três interações, essas três maneiras aí na rede da RSK. Como que é no Ethereum, como é que é na rede da RSK. Só para relembrar, o que é a rede da RSK? Ele é um blockchain, que é uma sidechain baseada na rede do Bitcoin. E nessa sidechain, nesse blockchain, a gente pode executar smart contracts, que são os mesmos smart contracts do Ethereum. E ainda no futuro aí a gente vai preparar uns webinars para vocês falando sobre a RIF, que é a RSK Infrastructure Network, onde a gente tem já algumas ferramentas, algumas coisas prontas para serem utilizadas que são muito legais. Primeiro, nós estamos trabalhando mais a base da RSK com vocês. A gente vai ter mais alguns webinars trabalhando base. Então, vamos para a nossa parte prática. Eu tenho aqui o pad, eu vou passar o link do pad para vocês. Já vou sair até dessa tela. Vou colocar, então, o pad no chat aqui. Boa noite, Tarcísio. Bom vê-lo aqui de novo. Boa tarde ao pessoal que está aqui com a gente também. Oscar, Danilo. Para mim, acho que já é boa noite, né? É boa noite. Já está tudo escuro por aqui. Ai, que fofa. Quer dizer que sua filhinha está assistindo com você, Tarcísio. Que legal. Muito bom. Nossa, isso me lembra uma cena muito linda de um workshop que eu fiz o ano passado presencial na BitConf, aqui em São Paulo. E era um workshop para ensinar a criar a sua criptomoeda na rede Ethereum ainda. E tinham duas meninas fazendo workshop. Imagino assim que elas deviam ter uns 12 anos de idade, muito fofas fazendo. Estavam com os pais do lado, mas eram as meninas que estavam com o computador tentando fazer. Muito bom. Quem sabe a sua filha aí no futuro também não vem para essa área, hein, Tarcísio? Aqui eu já pus para vocês, então, as informações mais básicas. O nosso portal de desenvolvedores, YouTube, newsletter, o caminho para os próximos webinars, o Gitter para vocês falarem as dúvidas de vocês, e o nosso Twitter em português agora, que já tem mais de 500 seguidores aí em poucas semanas, estou super feliz com isso. Coloquei para vocês também o conteúdo que está em português, que está diretamente no meu site, então tá aí o solange.dev, meu YouTube, onde também estão os vídeos a gente tem publicado nos dois, meu LinkedIn, se alguém precisar entrar em contato comigo, fique à vontade, e todos os meus outros contatos. Acho que já está tudo pronto, acho que vocês já conseguiram aí entrar, então vamos para a nossa parte prática. Como eu falei para vocês, eu primeiro vou mostrar como é que eu faço uma migração a partir do Remix. O Remix eu considero a forma mais prática de a gente fazer uma publicação de um Smart Contract. Então, eu tenho aqui o Remix, link do Remix na tela, e vamos criar um arquivo aqui. Eu vou criar, então, o register.sol. Até ele é
famoso. Eu fiz outro aqui hoje, mas eu vou começar com esse. Vamos começar com o bem básico e depois, se for o caso, a gente faz um mais avançado. Para relembrar como é que a gente cria o nosso Smart Content, então, bom, primeiro, quando eu chego no Remix, é importante vocês virem aqui e escolher o Environment Solidity. Isso é fundamental para ele saber qual é a linguagem de Smart Content que a gente está usando e como é que vai ser a compilação desse Smart Content. Em seguida, para criar o nosso arquivo, eu vou no segundo botãozinho da esquerda, que é o File Explorer, no símbolo de mais, e aí eu crio o arquivo. Como o meu já está criado, eu não vou criar de novo nesse momento, tá? Mas é aqui que vocês vão colocar o nome register.sol. E depois, eu vou passar para vocês o conteúdo do register.sol. Então, este é o conteúdo. Enquanto vocês copiam, eu dou uma relembrada o que é isso. A gente tem, então, a versão do compilador Solidity, a declaração de um Smart Content. Meu Smart Content tem uma variável privada, tem uma função para eu olhar qual é a informação que está salva nessa variável, e uma outra função para que eu salve alguma informação na variável. Super simples, ele é o mais básico de todos. Próximo passo, nosso terceiro botãozinho é o compilador Solidity, então Solidity Compiler. Como o meu está com esse autocompile selecionado, ele automaticamente já selecionou a versão do compilador de acordo com, aqui eu defini no Pragma. Se o de vocês não selecionou, vem aqui e seleciona. E eu também já tenho o sinalzinho verde aqui dizendo que o meu Smart Content já está compilado com sucesso. Mas eu posso clicar novamente aqui no compile register.sol e tá tudo bem. Muito simples. Tudo compilado, bonitinho, tá na hora de a gente publicar o nosso Smart Content em alguma rede. Eu vou utilizar o Injected Web 3, que é para utilizar alguma carteira que eu já tenha instalada no meu browser. Então, eu vou utilizar a publicação do Smart Content através dessa carteira. Eu tenho instalado o MetaMask. Tá aqui o meu MetaMask. Então, metamask.io. Eu posso desinstalar e instalar de novo. Dessa vez, como eu quero fazer uma coisa até um pouco mais rápida com vocês, no sentido de que eu já instalei essa carteira, acho que em uns 4 webinars, eu vou passar direto. Então, eu já tenho aqui o MetaMask configurado, instalado, configurado ainda não. E ele está para a rede Hopsten. A rede Hopsten é uma das testnets do Ethereum. Inclusive, eu já tenho, então, alguns Ethers de testnet Ethereum aqui. Se você instalar o MetaMask agora e precisar, então, de um Ether, eu posso vir aqui no Buy e no Faucet, que é onde eu obtenho os Ethers de teste. E eu peço um Ether para o Faucet. E no momento eu não consegui pegar esse Ether, tá, por algum problema de chamada. Quando isso acontece, a gente tem umas alternativas. Eu passo para vocês uma alternativa. Hopsten, Faucet, acho que é isso, hein? Vamos ver? É só inverter as coisas. Mas se vocês não conseguirem pegar por aquele, eu estou passando aqui uma alternativa para vocês. Mas lembrando que assim, hoje, a ideia é que eu estou falando com desenvolvedores Ethereum e que vão migrar seus contratos para RSK. Então, essa parte da Hopsten, vocês já devem saber. De qualquer forma, fica aí a dica para vocês. Eu vou publicar o meu primeiro Smart Content nas duas redes, na Hopsten e na rede da RSK. Primeiro eu vou publicar na Hopsten. Voltei para o Remix, escolho o Injected Web 3, que é para ele se conectar na rede que eu selecionei no MetaMask. Eu posso aqui, eu vou aproveitar e deixar meu MetaMask numa janelinha que facilita a visualização, tá? Estou na Hopsten, e aqui a rede 3 é a Hopsten.
Automaticamente ele já pegou meu saldo, ó, 049, 049, 89, 889, tá arredondado, não tem problema nenhum. Automaticamente eu já tenho o Smart Content Register selecionado, porque eu só tenho esse Smart Content aqui, e eu vou clicar no Deploy. Cliquei no Deploy. O meu MetaMask vai mostrar uma janelinha para mim, para que eu confirme essa transação, autorize esse gasto da minha conta e essa publicação da minha conta. Confirmei. Tá lá a transação na Hopsten, daqui a pouquinho, eu já tenho a transação, né? Eu posso até olhar aqui a minha transação. Esse aqui, então, é o Smart Content publicado na Hopsten. Daqui a pouquinho vai estar configurado aqui. Enquanto isso, eu vim aqui para o meu blog e eu já publiquei uma orientação do que a gente está fazendo hoje, que não é esse. Aqui. Vou colocar direto aqui, então, no nosso pad e vou colocar lá em cima, tá? Então, linha 18 tem exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Enquanto isso, o Remix já me avisou que a minha transação já foi um sucesso, já está aqui validada e confirmada na Hopsten, na testnet Hopsten da rede Ethereum. E se eu voltar, então, aqui, eu vou colocar minha transação no pad para vocês, para deixar anotado também. Então, essa é a minha publicação na Hopsten. Aqui agora, no Remix, na parte de baixo, eu tenho um Deployed Contract. Eu posso ver o meu register aqui na rede Hopsten. Posso clicar no Get Info, não tenho nenhuma informação gravada ainda. Eu vou gravar a informação, então, Sol, neste register na Hopsten, Set Info. Novamente, eu tenho uma janelinha do MetaMask para autorizar essa transação, autorizar este gasto para fazer a publicação, a chamada da função setInfo. Tem uma transação nova para isso. Vocês conseguem acompanhar minhas transações, tá? Todos esses links que eu estou colocando aqui para vocês, vocês podem acompanhar. Porque nós estamos trabalhando na rede, eu não estou num blockchain local. Vocês conseguem olhar o Etherscan da Hopsten e ver exatamente a minha transação, a mesma transação que eu estou vendo aqui, vocês podem ver aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. Já tem, o MetaMask já me avisou que a transação está confirmada também, ó, o setInfo está confirmado. Às vezes o Etherscan, ele demora um pouquinho mais para atualizar, e para vocês entenderem, né, por que isso acontece. O Etherscan, ele é um site, como qualquer outro, que ele tem um nó, ou vários nós que seja, mas vamos pensar em um nó do blockchain Ethereum, no caso a gente está falando da Hopsten, e ele pega o conteúdo deste nó e copia para um banco de dados centralizado, onde ele pode criar índices, ele faz a indexação de todo o material que está no blockchain. E quando a gente faz pesquisas aqui no Etherscan, a gente está pesquisando neste banco de dados centralizado dele. A gente não está pesquisando diretamente no blockchain. Então, se, por exemplo, se o site do Etherscan sair do ar, o blockchain não saiu do ar, ele continua lá, lindo, maravilhoso. É só um site que faz uma reflexão do que existe no blockchain, que, por exemplo, não estaria funcionando. E enquanto eu conversei com vocês, eu tenho aqui até a atualização da minha própria página no Etherscan. Se eu voltar, então, aqui no Remix, clicar no Get Info de novo, eu vejo aqui pequenininho que a Sol já está lá registrada, então, na Hopsten, na testnet do Ethereum. Muito bem, vamos fazer isso agora, a mesma coisa, na testnet da RSK. Uma coisa importante para vocês saberem é que a Ethereum tem diversas testnets, né? Então, tem essa Hopsten que eu fiz agora, tem a Kovan, que ela é uma específica do Parity, que é um tipo de nó do Ethereum, a Rinkeby é uma outra testnet, a Gurley, e
logo, logo a gente vai ver aqui as testnets do Ethereum 2.0 que já estão acontecendo por aí. Em breve isso vai acontecer aqui também. Para eu publicar o meu Smart Contract na rede da RSK, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar o MetaMask para isso. Então, eu tenho que configurar uma rede nova, porque a publicação no Remix ela vai ser igualzinha. A única coisa que muda é a conexão da minha rede. Para eu configurar a rede nova, eu venho em Custom RPC e eu vou passar aqui as informações que eu tenho que fazer essa configuração. Como nesse meu tutorial ele está genérico, eu passo para vocês aonde estão os detalhes. Aqui eu estou dizendo que para eu fazer essa conexão do Remix à testnet, eu vou olhar este outro tutorial que está aqui. Então, aqui fui para o meu tutorial do primeiro Smart Contract, utilizando o Remix e o MetaMask na testnet. E por aqui eu faço a conexão. Qual que é o nome da rede? Vou colocar essas coisas para vocês. Opa, onde foi parar? Aqui. Aqui que está o pad. Então, são essas as configurações que a gente precisa. A única coisa que a gente não precisa disso aqui. Então, testnet, RSK testnet, URL, public node testnet rsk.co, chain ID 31, é o ID da rede da testnet, símbolo TRBTC, e o Block Explorer. Só é importante a gente tirar essa barrinha no final, para o Block Explorer funcionar. Salvando. Quando eu faço isso, que eu salvei, o Remix está conectado ao MetaMask. Automaticamente, o Remix pede para fazer um refresh para se conectar na rede nova. Então, ele vai fazer um reload do site. Eu aceitei esse reload. Ele fez a conexão de novo. Então, aqui, novamente, eu vou escolher o Environment Solidity. Vou no meu segundo botão, o register está lá, é só eu clicar 2 vezes para ele aparecer de novo. Meu register está bonitinho. Se o autocompile está selecionado, eu não preciso fazer nada, senão compila o Smart Contract de novo. Vai para o quarto botão novamente, que é o de Deploy and Run Transactions, e seleciona novamente o Injected Web3. Repara que agora ele diz que ele está numa rede custom, numa rede customizada, de ID 31. Automaticamente aqui ele já pegou a minha conta, é o final 83. Ele diz que eu não tenho Ether, na realidade são RBTCs, mas o Remix ele não faz essas diferenças. E se eu vier aqui, eu fecho então aqui agora e eu vejo que eu tenho 0 RBTCs. Poxa, como é que eu faço para ter RBTC agora? Eu vou no Faucet, igual a gente fez para o Faucet da Hopsten. Voltei aqui no tutorial só para pegar o link do Faucet. Como eu quero ter os dois abertos, deixa eu passar o Faucet aqui para vocês. Pronto, aqui está o Faucet. E eu volto no meu MetaMask, clico aqui em cima na conta para eu copiar o endereço para o Clipboard, para a memória aqui. Volto no Faucet, coloco o endereço, resolvo o CAPTCHA. E em 30 segundos eu terei os meus RBTCs. Aqui tem uma pequena diferença entre a rede Ethereum e a rede RSK. A rede Ethereum, os blocos estão sendo minerados em média a cada 15 minutos, e na RSK está em média a cada 15 segundos, né? Na Hopsten, na testnet do Ethereum, e na testnet da RSK, em média a cada 30 segundos. Então aqui a gente espera um pouquinho mais, daqui a pouquinho os nossos RBTCs de teste estarão na nossa conta. Enquanto isso, eu vou ver quais são os meus passos aqui para confirmar com vocês. Então, o que a gente fez? A gente já brincou com o Remix, a gente já conectou o Remix à testnet através do MetaMask, e a gente está nesses passos. Estamos pegando os RBTCs no Faucet, já configuramos o MetaMask,
estamos adquirindo, já conectamos o Remix com a testnet, já temos o Smart Content criado, já compilamos, vamos fazer a publicação daí na testnet utilizando o Remix. É neste pedacinho que a gente está agora. Tá bem fácil. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, já tenho aqui a minha transação. Repara que agora eu estou no Explorer também, mas é o Explorer diferente. É o Explorer da testnet e que eu vejo aqui o envio do valor para minha conta. Quem quiser acompanhar aí na casa de vocês, esta é a transação na qual eu recebi os meus RBTCs. Aí vocês vão ver a minha conta também. Dado que eu já tenho 0.05 TRBTCs, eu volto aqui no Remix e olha só, eu também tenho 0.05, só no Ether, mas está valendo. Posso publicar então meu Smart Contract. O Smart Contract está selecionado, vou clicar no botão Deploy. Novamente, o MetaMask me mostra uma janelinha para que eu confirme a minha transação. Confirmei. Quando a gente está numa rede, de verdade, demora um pouquinho mais para a gente ver o hash da transação aqui, tá? Porque o hash só vai aparecer quando ele for incluído no bloco. Por enquanto, ele está no que a gente chama de mempool. A transação foi enviada para mempool, que é um espaço onde as transações ficam aguardando para serem incluídas nos blocos. Já tenho aqui a informação de que a transação foi confirmada pelo meu MetaMask, e aqui também. Olha só, eu consigo ver a transação, ó, eu copiei o hash da transação, por exemplo. Aqui eu tinha, esse é o da Hopstone. Aqui eu tinha já a transação onde eu recebi os meus RBTCs de teste. E agora eu tenho a transação onde o contrato Smart Contract foi criado. Vou passar isso aqui para vocês também. Então, esta é a transação do Register na testnet RSK. Voltei aqui no Remix, a partir do momento que eu tenho que isso aconteceu, a mesma coisa, eu venho na parte de baixo dos Deployed Contracts, clico, então, no Register, posso olhar o GetInfo, novamente, eu não tenho nenhuma informação, porque eu publiquei o mesmo Smart Contract, mas são redes diferentes. Então, a informação que eu tenho na rede do Ethereum, ela não pode ser vista na rede da RSK. Clico no GetInfo, a gente pode ver que eu não tenho nenhuma informação aqui gravada. E eu vou colocar a informação SOL também aqui na rede de testnet da RSK. Clico no SetInfo. Novamente, eu tenho aqui o valor do MetaMask para fazer essa publicação. Vou autorizar a publicação. Deixa eu minimizar essa transação. Daqui a pouco vai ter a transação do SetInfo aqui para mim. E a mesma coisa, a gente está agora em outro blockchain. Se eu olhar no MetaMask, repara que o MetaMask agora mostra um blockchain diferente, que é a RSK, a testnet da RSK. Por aqui eu também consigo ver os detalhes de uma transação. Ó, também a mesma coisa que eu poderia ter feito com o outro, acabei de ir para o Explorer, ver a transação aqui funcionando. Essa foi a transação da publicação do Smart Contract, a mesma que eu tinha aberto aqui para vocês. Repara, ó, isto é igual a isto, a mesma janelinha. Eu posso abrir pelo MetaMask também. Ainda está pendente o SetInfo, daqui a pouquinho nosso Smart Contract estará publicado na rede. Enquanto isso, eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão fazendo, só assistindo? Conta para mim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que eu estou aqui à disposição de vocês. Muito bom.
Isso. E aí? Tá demorando um pouquinho mais dessa vez, né? Às vezes acontece. Isso não tem problema. Ah, esse aqui eu também posso fechar, eu não preciso mais do faucet. A minha testinete continua esperando. Tá demorando mais que o normal. Se der algum problema, a gente existe esse speed up para a gente aumentar o gas price, que significa pagar mais caro para que a nossa transação seja publicada. Mas eu nem precisei, já está confirmada. Posso olhar por aqui mesmo? Vamos olhar por aqui dessa vez? No MetaMask, olha a transação. Então, esta é a transação da chamada da função setInfo. Aqui a gente não consegue ver tantos detalhes, né? Vou colocar a transação lá para vocês também. SetInfo. Isso. Aqui está a transação. Mas se eu voltar no Remix, eu tenho aqui a minha transação também bonitinha. No Remix eu posso olhar mais que eu mandei um parâmetro de entrada chamada Sol, que eu não tenho nenhuma saída. Só que, depois de tudo isso, eu posso voltar aqui no GetInfo e olhar minha informação. GetInfo. Olha Sol aqui também. Viu só? Peguei exatamente o mesmo smart contract, fiz a publicação na Hopsten, que é uma testnet da rede Ethereum, e fiz a publicação na testnet da RSK, sem mudar absolutamente nada no smart contract. As únicas coisas que eu mudei foram a configuração do Remix, tenho 2 redes configuradas no Remix, e na hora de chamar aliás, as 2 redes no MetaMask, então aqui eu tenho a Hopsten e a testnet no MetaMask, e no Remix, aí sim, no Environment, eu escolho sempre a mesma coisa, que é sempre Injected Web3. O que diferencia a rede que está escolhida não é aqui, é lá no MetaMask. Sim, Tarcísio é 100% compatível. Tá? Para tudo que a gente faz num Smart Contract da rede Ethereum, a gente consegue fazer na testnet da RSK. Até agora não teve nada que eu não consegui fazer. Sim, tem uma equipe, a gente tem uma equipe grande, que é o pessoal da área de research, que eles estão acompanhando o que está acontecendo no Ethereum 2, só que não necessariamente a gente precisa fazer essas alterações. Isso vai depender também de como é que vai funcionar a Virtual Machine. E a Virtual Machine, ela faz a compilação dos smart contracts. Então, mas, de qualquer forma, está sendo feito esse acompanhamento. É interessante também vocês saberem que, assim, não só do Ethereum 2, mas no próprio Ethereum 1, que a gente chama agora de Ethereum 1, tem os forks de tempos em tempos, que praticamente são as atualizações da rede Ethereum, igual teve Constantinopla e outros aí. A rede da RSK também acompanha isso e faz praticamente as mesmas atualizações. Então, a gente tenta estar sempre na mesma página e com a rede Ethereum, isso é fundamental. E vocês viram que eu mostrei isso para vocês da forma mais simples, que é através do Remix. Eu posso fazer a mesma coisa pelo Truffle. O Truffle, ele é melhor quando a gente tem smart contracts mais complexos, ou até uma estrutura, uma arquitetura que precisa de mais smart contracts. Você colocar todos eles no Truffle fica mais fácil de você organizar tudo isso. Mas vamos fazer agora a mesma coisa no Truffle. Vou fechar então algumas coisinhas aí que eu tenho para vocês. Eu vou conectar o meu Truffle também no MetaMask depois. A única coisa é que eu não lembro qual é o mnemônico dessa carteira. Eu vou ter que descobrir isso para fazer a conexão no Truffle. Talvez eu faça uma carteira nova, vamos ver. Como é que eu tenho que fazer isso a partir do Truffle? Primeiro, a gente precisa ter o Truffle instalado na máquina. E eu vou passar para vocês outro tutorial. Então, esse aqui é esse que eu estou fazendo com vocês, tá?
Então, este tutorial aqui, ó, que é como criar um projeto utilizando o Truffle e o OpenZeppelin conectado à rede RSK, é o tutorial onde eu tenho os detalhes para fazer toda essa conexão. Então, agora a gente vai mexer com o Truffle. Já está aí para vocês o caminho do Truffle. Bom, vocês têm que ter o Truffle instalado. Eu já tenho tudo aí instalado. Vou criar uma pasta nova para a gente fazer isso, então. Começar do zero aqui com vocês. Bom, peguei aqui um terminalzinho do DOS, eu estou no Windows, né? Vou para minha pasta base, que é a RSK. Vou criar um diretório chamado Register. Vou para esse diretório. E pronto, já estou lá nesse diretório. Próximo passo, eu vou fazer um Truffle init, que é para inicializar um projeto Truffle aqui. Já inicializei. Então, vocês podem pegar essas informações aqui e fazer também. Tudo isso está super detalhado no tutorial, tá? Coloquei aqui só para facilitar a vida de vocês, então. Deixa eu deixar a fonte mais bonita também. Vamos para 24. Pronto. Aqui vocês vão enxergar melhor as coisas também. Se eu olhar agora, então no meu diretório Register, eu tenho a estrutura de Smart Content no Truffle. Quando eu estou trabalhando com Truffle, é melhor eu trabalhar, eu montar o Smart Content utilizando um editor. Então, eu vou utilizar o Visual Code. Aqui estou eu, então, no Visual Code. E aqui no diretório Contracts que eu vou criar, então, o Smart Content Register. Cliquei, então, na pastinha do Contracts, no símbolo de mais, register.sol. O mesmo Smart Content que a gente já criou anteriormente. Tá aqui. Vou copiar lá do Remix. Que é a mesma coisa. Ih, perdi aqui. Meu Smart Content, ele tá prontinho aqui. Depois que eu tenho o meu Smart Content aqui, a próxima etapa é criar um arquivo para fazer o deploy, que a gente chama de migração. Então, o Truffle, ele faz essa migração para você. A gente precisa desse arquivo, que a gente faz no diretório Migrations. Geralmente, para seguir a ordem até, o 1 é a migração do arquivo de controle do Truffle, e o 2 é o Deploy Contract, que é o meu Smart Content. Deixa eu colocar essas informações lá para vocês também não perderem. Ixi, onde eu fui parar? Tem um monte de coisa aberta aqui. Aqui. Pronto. Então, no diretório Contracts, vocês vão criar o register.sol. Depois, no diretório Migrations, você vai criar o 2 Deploy Contract, que não era isso. No diretório Migrations, eu copio este menino aqui. Pronto. E eu tenho que fazer um arquivo de migração. Vamos ver como é que eu vou fazer esse arquivo. Eu tenho, por exemplo, esse aqui do Migrations, eu vou copiar e colar e alterar. E mostrar para vocês. Esse aqui, ele está criando uma constante chamada Migrations, vai para mim chamar Register, que é o meu Smart Content, e ele vai procurar, dentro da estrutura do Truffle, a estrutura do meu Register. E aqui eu estou fazendo, então, o deploy desse Register, utilizando a estrutura do Truffle. É só isso, super simples. Esse é o conteúdo, então, do 2 Deploy Contract. Com isso feito, eu já posso pensar em publicar o meu Smart Content em algum lugar.
Para eu fazer essa publicação, eu tenho que alterar o Truffle Config, que é onde acontecem as publicações. O Truffle Config, inicialmente, ele já até fala para você utilizar o HD Wallet Provider. Para eu conectar com a Hopstone, por exemplo, geralmente eu uso o Infura. Então, o Infura, ele serve para você conectar a sua carteira através do seu mnemônico aos nós do Infura e utilizar esses nós para fazer a publicação do Smart Content. No caso da rede RSK, a gente conecta no nó público da testnet da RSK. Então, esse pedaço ele é um pouco mais fácil. Com isso feito aqui, eu voltei então aqui para o meu tutorial do Truffle. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de carro, hoje está barulhento por aqui, gente. Meus vizinhos estão tão que estão. Eu já tenho aqui, então, alguns testes aí, testnet funcionando. Inicializamos o projeto Truffle. Algumas coisas eu não fiz, tá? A gente não vai instalar o OpenZeppelin. Uma coisa que é legal a gente fazer também é inicializar o projeto pelo npm. Isso ajuda. Que ele vai criar aquele package.json para a gente. Vamos inicializar. Não vou precisar do OpenZeppelin, eu vou precisar do HD Wallet Provider para fazer a conexão da minha carteira, que agora é a minha carteira utilizada na RSK, com o Truffle. Então, vou deixar ele instalando esse carinha aqui, o HD Wallet Provider. Enquanto ele está instalando, eu já tenho essa wallet. Como eu falei para vocês, eu preciso descobrir aonde está o mnemônico dela, que foi alguma coisa que eu criei ontem. Já eu descubro e conto para vocês. Esse mnemônico eu vou ter que guardar aqui nesse arquivo secret, tá? Posso até criar esse arquivo antes de descobrir. Então, vamos criar um arquivo novo, .secret, e já eu coloco meu mnemônico aqui. Aqui é a configuração, então, básica do HD Wallet Provider. Então, eu vou sobrescrever o arquivo com esta configuração. Como eu vou fazer mais configurações, eu vou fazer tudo e eu mando para vocês só o final. Então, este é o básico. Eu estou chamando o HD Wallet Provider do Truffle. Eu estou olhando o arquivo .secret para pegar o meu mnemônico. E eu ainda não tenho configurações de rede e de compilador. Eu ainda vou fazer essa parte dessas configurações. Antes, deixa eu pegar o meu mnemônico, que ele está em algum outro canto por aqui. Não tem problema vocês verem, porque a gente só está com, digamos, criptos de teste, né? Mas no mundo real, não deixe ninguém ver o seu mnemônico. O seu mnemônico, qualquer um pode roubar a sua carteira, tá? E falando nisso, eu tenho uma situação bem engraçada para contar para vocês aí. Eu dei uma aula um tempo atrás para o pessoal da FIAP, para o pessoal de graduação da FIAP, e eu fiquei muito feliz que no final da aula eu ganhei, foi uma aula de Ethereum, eles mandaram todos os Ethers da Hopstone para mim em agradecimento da aula. Foi muito fofo. Tenho uma boa lembrança dessa aula aí. Tem pouco tempo que isso aconteceu. Bom, voltei aqui no meu Truffle Config. Eu tenho que conectar ele na RegTest, a rede local. Eu não vou trabalhar na rede local agora, tá? Eu vou trabalhar direto na testnet. Daqui a pouco eu volto para verificar qual é o gas price na testnet, para que a nossa publicação não fique tão lenta. Eu vou colocar direto essa configuração da testnet do Truffle Config. Então, aqui, ó, nessa parte de Networks, eu já fiz a configuração da testnet. Eu vou usar o mnemônico configurado no nó público de testnet da RSK. Eu preciso agora dessa parte aqui, ó, para descobrir qual é o gas price da testnet. Deixa eu fazer essa parte com vocês. Então, onde é que está essa parte? Então, vamos verificar o gas price da testnet. Eu tenho que utilizar esse comando num terminal, mas ele geralmente não funciona no terminal DOS. É melhor você utilizar um terminal do Git Bash.
Coloquei aqui para vocês um terminal do Git Bash. Vou colar o meu comando. E isso eu estou guardando. Ah, mas eu estou executando esse comando no lugar errado. Eu preciso executar esse comando no meu diretório para ele guardar. Ele vai criar um arquivo novo e vai guardar essa informação lá dentro para mim. Então, deixa eu passar isso aqui para vocês. Esse aqui é o gas price da testnet. Então, muito importante, eu tenho que vir no mesmo diretório que eu estou aqui. Como eu estou no Git Bash, as barrinhas são ao contrário, tá? Para que lado é a minha barrinha agora mesmo? Para cá. Barra, RSK, barra, meu register tá maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Register. Agora eu estou no lugar certo aqui, ó. Agora sim eu posso executar aquele comando que eu tinha copiado. Deixa eu pegar lá com vocês. Esse comando aqui, ele está fazendo a conexão no nó público e pedindo qual é o preço do gas price aqui para nossa testnet. Pronto. Se a gente voltar aqui, então, por exemplo, no Visual Studio Code, eu tenho um arquivo chamado Gas Price Testnet com a informação que eu preciso. Este é o Gas Price para testnet nesse momento. É super importante vocês fazerem isso, e mesmo quando a gente está numa rede Ethereum, como eu estava na Ropsten, principalmente agora, as redes, principalmente a mainnet da rede Ethereum, ela está com Gas Price alto. Nesses últimos tempos aí, praticamente esse ano aumentou bastante o gas price em função do número de transações de DeFi que está acontecendo. A parte de Decentralized Finance está muito forte e o gas price tem aumentado porque tem mais transações acontecendo na rede. Fica a dica aí para vocês. Gas price configurado. Eu ainda não configurei o meu Truffle Config para ler essa informação do gas price. Eu tenho isso aqui, tá tudo anotado bonitinho, tá? Eu tô passando agora para cima, para baixo. Mas vocês podem seguir isso aqui em ordem. Então, antes até de eu trabalhar com a parte dos módulos, eu tenho aqui, então, a leitura do gas price e eu farei uma impressão disso na tela aí, no nosso console. Tá quase tudo bonitinho, falta só configurar o compilador Solidity que eu quero. Eu sei que eu estou no padrão do Truffle, tá? Mas por garantia, se você quer, por exemplo, utilizar seu Smart Contract em outro compilador, é importante saber como fazer essa configuração. O meu Truffle, ele está prontinho agora. Ele está com a configuração prontinha para eu utilizar a testnet. Essa é a minha rede, tudo lindo e maravilhoso. Aqui no terminal, então, eu vou utilizar a testnet. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Estou aqui no meu terminal. Eu vou chamar o console. E eu fiquei de passar esse Truffle Config para vocês, hein? Deixa eu fazer isso antes que eu esqueça. Então, Truffle. Esse é o nosso Truffle Config.js. E agora sim, volto aqui. Vou entrar no console do Truffle na testnet. Quero fazer algumas consultas aí para ver se está tudo em ordem. Ele demora um pouquinho mais. Já me falou qual é o gas price da testnet. Olha só que legal. O Truffle está conectado à testnet. A gente já sabe que a gente já tem os nossos RBTCs de teste no Faucet. E aqui eu posso ver o balance direitinho. Eu tenho, então, meu Smart Contract aqui. Vamos fazer um compile, ver se ele compila bonitinho aqui. Compilou. Tudo lindo, maravilhoso. Se eu executar o migrate, ele vai tentar fazer a migração na rede. Aqui que às vezes pode dar algum problema, até que o Truffle, ele utiliza... primeiro ele vai fazer a migração de uma rede, depois ele vai fazer da outra. De uma rede não, de um Smart Contract, que é esse Initial Migration, que é o migration.sol, é um arquivo de controle do Truffle, e depois
ele faz o do meu. Às vezes a gente tem alguns problemas aqui de timeout também, precisa garantir que essa configuração esteja direitinho. Estou indo lá no Explorer que eu mostrei para vocês antes. Estou colocando a minha conta. Aqui, ó, tá acontecendo o deploy. Esse deploy há 2 minutos atrás, com certeza é esse deploy do Migrations. Ele vai fazer o segundo deploy agora. Posso colocar minha conta aqui para vocês darem uma olhada também. Então, esta é a minha conta. Aqui que às vezes demora, eu posso fazer uma configuração, por exemplo, eu costumo fazer uma configuração, e eu até fiz, ó, tá vendo esse network timeout? É para ele ficar mais tempo esperando uma resposta da rede antes de falar, não consegui a conexão. Então, isso ajuda a gente aqui. Às vezes, se ele perder a conexão no meio, você pode simplesmente tentar rodar o Migrate novamente, e se ele já fez, que é o caso agora, ele já fez o do Migrations.sol, que é esse Smart Contact aqui do próprio Truffle. Se eu mando fazer um Migrate de novo, ele vai fazer só do segundo, que é o meu Smart Contact, que é o Register. Então, super tranquilo isso. Ele tá lá, ó, ele tá esperando. Aqui ele tinha feito, então, com 2 blocos, mais ou menos. Aqui ele pode ser que leve um pouquinho mais, ó, ele já tá levando um pouquinho mais no primeiro bloco. Se eu quiser entender o que tá acontecendo também, eu posso aqui no Explorer olhar não meu endereço, mas na raiz do Explorer, ver como é que estão os blocos. Então, ó, 42 segundos, 1 minuto. Então, a rede parece que está um pouco mais congestionada, tá vendo? Ela está um pouco mais alta. A gente consegue ver qual foi o último bloco, qual é o hash da rede, quantos esse bridge balances, quanto a gente tem de Bitcoin que foi convertido em RBitcoin, é testnet, tá? Mas a gente tem essa informação aqui também. Outro que eu gosto muito de ver aqui são os stats, as estatísticas. Eu acho isso aqui muito fofo, que a gente tem, não são todos os nós que existem, tá? Ele mostra alguns nós, os blocos, como é que foi a mineração desse bloco. Aqui a gente consegue ver bem como é que tá a dificuldade, tempo de bloco, dificuldade da rede, o gas price atual da rede. Isso aqui é bem legal, recomendo para vocês. E aí, enquanto eu estava conversando com vocês, levou 77 segundos, dessa vez levou um pouquinho mais que o normal, mas não é nenhum absurdo. Mas eu já tenho o meu Smart Contact Register publicado de novo na testnet da RSK, mas agora eu fiz a publicação através do Truffle. E como é que eu sei que ele está publicado, então? Qual que é o endereço dele? Olha só, eu tenho aqui o endereço dele, ó, esse é o endereço do meu register publicado pelo Remix. Pelo Truffle. Esse aqui é o endereço dele, ó. Aqui no Remix eu tenho, então, esse primeiro register que foi criado a partir do deploy do Remix. Dado que eu tenho o Smart Contact aqui, se eu quiser interagir com outra instância do register que foi publicado agora a partir do Truffle, eu venho aqui nesse @address, coloco o endereço da publicação do Truffle e clico no @address. Eu terei, então, uma segunda instância do meu register aqui. Olha só, no GetInfo não tem informação. Então, eu publiquei esse register pelo Truffle e eu vou interagir com ele através do Remix. Vou colocar aqui de novo. Eu não vou colocar o sol, que é para a gente saber que foi pelo outro lugar, tá? RSK Truffle. Vou clicar no SetInfo e estou fazendo a interação através do MetaMask. Essa interação já está acontecendo. A gente já tem uma transação nova, então, na rede, que é essa aqui de baixo. Eu consigo acompanhar aqui no MetaMask que eu tenho um SetInfo novo. Às vezes, uma coisa que acontece quando eu estou utilizando a mesma conta no Remix e no Truffle, às vezes ele perde o que a gente chama de nonce da conta.
que a sequência de transações que acontecem na conta. Agora ele não perdeu, mas é importante vocês pensarem nisso, tá? Isso pode acontecer. E ele já disse que o setinfo tá pronto. Voltei aqui, ó, que bonitinho. A transação tá aqui bonitinha. Posso olhar aqui também. Deixa eu pegar para vocês. Essa aqui, então, é a transação do setinfo no meu Smart Contract que eu publiquei pelo Truffle. Vamos ver o resultado no Remix. Getinfo, RSK Truffle. Então, olha que legal. Eu tenho o mesmo Smart Contract publicado 2 vezes. Uma vez eu publiquei pelo Remix, outra vez eu publiquei pelo Truffle. O que eu publiquei pelo Remix, eu coloquei a informação Sol. O que eu publiquei pelo Truffle, eu coloquei a informação RSK Truffle. Vou mudar a informação do Remix. RSK Remix. Para a gente saber o que foi realizado em cada um. Uma transação nova rolando. Daqui a pouquinho eu vou ter o RSK Remix aqui. Então, eu mostrei para vocês como o mesmo Smart Contract eu publiquei pelo Remix na Hopstone, pelo Remix na rede da RSK e pelo Truffle na rede da RSK. Fiz 3 publicações do mesmo Smart Contract. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, a gente tem aqui a transação pendente, mas eu posso ir então para o nosso tópico final, que é a parte de front-end. O que acontece então com o front-end de uma DAP quando ela está configurada na rede Ethereum e o que muda para a rede da RSK? Se a gente pensar, a maioria dos front-ends, a gente faz a conexão usando Web3 Injected, que é a mesma forma que eu estou utilizando com o Remix. Então, o front-end, ele acaba sendo uma aplicação web que também está se comunicando utilizando Web3 e utilizando Web3 Injected. Se é este o caso, vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui com o Remix. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. A rede que eu deixei configurada no meu MetaMask vai funcionar do mesmo jeito. Não mexi em nada no front-end. Para falar que eu não mexi em nada, você precisaria mexer no endereço de publicação, né? Porque se você publicou ele numa rede nova, você tem que dizer qual é a rede. Então, vale a pena você prestar atenção nisso, que você tem que também alterar o endereço de publicação, dizer o que está publicado em que rede. Fora isso, você não vai mexer em mais nada e pode interagir com o seu front-end também na rede da RSK, utilizando o mesmo Smart Contract. Existe uma situação onde a interação com o front-end é diferente, que é quando eu estou com um nó local. Por exemplo, se eu quero fazer um nó local da rede Ethereum, eu faço isso com um GEF local, eu executo um GEF localmente. No caso da RSK, eu vou utilizar eu gosto, existem outras formas, tá? Mas eu gosto de utilizar o nó Java da RSK, que é super fácil de executar. E se eu tenho isso executando localmente, eu tenho uma forma um pouquinho diferente de conectar. São portas diferentes, basicamente. Mas, para isso, eu tenho esse aqui é um tutorial que eu fiz em inglês, que ele faz essa conexão. Se vocês quiserem que eu faça esse tutorial em português para vocês, que eu faça essa tradução, é só me avisar aí por alguma das redes sociais que eu faço essa tradução para vocês também. Então, basicamente é isso. Eu mostrei para vocês como é que a gente faz a publicação do Smart Contract de várias formas aí. Hoje foi um overview de um Smart Contract básico. E eu volto aqui, então, para minha apresentação, somente para ver com vocês se vocês têm perguntas. Estou à disposição de vocês. Obrigada pela presença. Fabiano, Tarcísio, Danilo, José, Oscar e todo mundo que está aí assistindo a gente. Bom, nossos próximos webinars, até o último webinar, na minha cabeça me confundi, eu achei que hoje eu ia estar falando das Truffle Boxes da RSK, mas é no próximo, tá? Então, daqui 15 dias, dia 29 de julho, às 19 horas, eu estarei falando para vocês das Truffle Boxes que já estão prontas na rede RSK
para serem utilizadas. É super fácil a gente utilizar alguma coisa que está pronto, é só um comandinho aí, baixar e instalar, lindo, maravilhoso. Vocês podem acompanhar todos os webinars aqui no nosso webinars, como esses links já estão lá no pad, eu não vou colocar de novo. A gente tem as nossas redes sociais, também esses links todos estão aí para vocês. Tá? Então, o Portal dos Desenvolvedores, o YouTube da RSK, a nossa newsletter, os webinars, o Gitter para tirar as dúvidas de vocês. Quando vocês entram no Gitter, vocês vão ver que até a maioria das perguntas está em inglês, mas se precisar, se quiser perguntar em português, pode perguntar, não tem problema nenhum. A gente responde em português, inglês e espanhol. Aqui estão os meus contatos para vocês, também está no início do pad. E eu finalizo aí agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo aí o meu parceiro Fran, que está sempre comigo aqui nos webinars, e espero vocês daqui 15 dias no nosso próximo webinar a respeito das Truffle Boxes. Até mais, pessoal!